Churu, chu, chu. Chum, chum. Churu, chu, chu. Tum, tum. Chu, chu. Tum, tum. Churu, chu. Tô ao vivo? Estamos ao vivo? Boa noite, pessoal. Boa noite. Estava aqui cantando enquanto dava live, cantarolando. Sejam bem-vindos. Você que não é do time Holding Brasil, seja muito bem-vindo. O nosso papo aqui hoje é o seguinte. Vamos lá. Isso faz parte... primeiro de tudo, boa noite. Obrigado por você, pela sua... eu não digo pela sua audiência, mas eu quero agradecer a você por dedicar parte do seu tempo a construir algo novo, algo de concreto, algo de importante, não para a sua vida, tá? Para a vida dos seus clientes, para a vida daquelas pessoas que você vai ajudar. Tá? Estar aqui estudando conosco é a chance que você tem de criar algo muito bom na vida de outras pessoas, de impactar positivamente a vida de outras pessoas. Tá? E, por consequência inafastável, você acaba impactando positivamente também a sua vida. Porque, é óbvio, quem presta algo muito relevante para a vida alheia acaba tendo retornos relevantes e inafastáveis, impossíveis de serem ignorados. Tá? Então, quando a gente fala aqui que a nossa missão é levar os colegas até o nível ouro, você veja, a gente só acredita que seja possível chegar ao nível ouro quando você presta um serviço de altíssima relevância para a família brasileira, resolvendo uma dor da família brasileira. Então, essa é por isso que eu começo aqui te agradecendo. Né? Quando eu falo para você, deixa o like no vídeo, não é like para Márcio, não é like nem para holding familiar, é dar o like e tá aqui ciente de que você está construindo algo melhor para a vida de outras pessoas, e isso sim vai ter um resultado inafastável na sua vida. E nessa construção, a gente busca o tempo inteiro identificar problemas que precisam ser solucionados ou que precisam de soluções mais sofisticadas. E essas soluções mais sofisticadas, elas, por vezes, elas estão... É muito possível a gente entregar isso lá dentro do nosso treinamento e ter um pouco mais de dificuldade de trazer aqui do lado de fora. Por quê? Porque a gente acredita que só é possível construir essas soluções com muita repetição, repetição, repetição. A primeira vez que a gente apresentou um modelo de 3 células, por exemplo, internamente no nosso curso, as pessoas, caramba, não conseguiram entender. E eu falei assim, vou fazer uma promessa para vocês. E a minha promessa é, ao final de um ciclo que nós vamos realizar, eu tenho certeza que nenhum de vocês vai ficar sem entender. E hoje em dia, no time Holding Brasil, da turma 13 para baixo, 100% entende. 100% entende, ninguém tem mais dificuldade nenhuma. E da 14, da 15 está nesse procedimento de repetição, com certeza. Da 14 praticamente todo mundo já entende muito bem. Então, a nossa missão aqui hoje é exatamente essa, é entregar para você que talvez não esteja dentro do time Holding Brasil, algo que lá dentro nós estamos discutindo aprofundadamente. Então essa é uma aula que ela vai ser extremamente relevante para quem não é membro do time Holding Brasil, mas fundamental também para quem é membro do time Holding Brasil. Porque nós vamos consolidar ainda mais um entendimento sobre 2 mecanismos mais avançados do trabalho com holding familiar. Mas vejam, então a primeira questão é, por quê? Por que você precisa desenvolver modelos mais sofisticados de holding familiar?
Lá dentro do time Holding Brasil, muitas vezes, em muitas ocasiões, eu conversava com os colegas assim, para de querer ficar desenvolvendo coisas sofisticadas do arco da velha para poder criar uma grande solução. Às vezes eu via gente que gastava um tempo enorme estudando. Aí eu perguntava assim, quantos clientes já te demandaram por essa solução? Nenhum. Eu falei, não, tem uma coisa de errado. Então a primeira questão que eu quero colocar para você é o seguinte, a solução, ela tem que nascer para resolver um problema. Solução sem a existência de problema, ela é algo completamente inócuo. É inócuo. Não tem por que você buscar solução se você não tem um problema em mãos para resolver. Não tem. É você ficar criando... gente, eu falo tão mal do Tício Meve Caio, por quê? Porque quem não conhece a minha história, quando eu entrei no FRJ, eu entrei num outro curso primeiro, antes de fazer direito, eu fiz química. E às vezes eu olhava lá na... É verdade, eu fiz química. Aliás, primeiro eu fiz curso técnico em química, então você imagina, depois eu entrei na faculdade de química. E na faculdade de química me indignava muito que às vezes eu via gente brilhante, gastando anos para tentar descobrir por que o carbono gira para um lado e não gira para o outro numa determinada molécula. Então eu falei assim, não, sim, mas isso vai ter uma grande aplicação prática no quê? Não, é meramente química pura. Eu falei, tá, legal, o mundo precisa de estudo de química pura, tá? É verdade que sim. Mas eu não entendia por que tinha tanta gente dedicada à química pura e pouca gente dedicada a resolver a solução do povo, as soluções do mundo, né? E no direito não é muito diferente. Quando a gente pega o ambiente acadêmico, o ambiente de estudo, infelizmente eu não estou aqui fazendo crítica, tá? Pelo contrário, mais um lamento. Eu vejo muito mais estudo sobre a tese do que problemas da sociedade. Então, a gente lá dentro do time Holding Brasil tem por princípio isso, vamos desenvolver soluções para problemas. E não vamos ficar nos debruçando sobre teses que sequer apareceram problemas. Ok? É muito bonito você ver numa prova lá, aquela prova de direito penal, né? O fulano deu um tiro para o alto, aí o projétil subiu, desceu, caiu na testa do cara que estava dentro da ambulância, que por sua vez já estava tendo um ataque cardíaco e ia morrer, que não sei o quê, e já estava morto, já estava no desfibrilador, enfim, aquilo ali é ou não é? Caraca, pergunta para o delegado quantas vezes ele já vê isso. O que o delegado vê é traficante dando tiro na polícia, é gente morta a todo instante, é assalto para dedéu, é isso que tem lá no dia a dia, tá entendendo? Então esse é o problema da sociedade. Então é um pouco disso que a gente busca. Quando nós conversamos sobre o modelo de duas células, e conversamos sobre o modelo de domicílio fiscal mais vantajoso, a gente tinha um problema, irmãos. E não Tício Meve Caio, ok? Nós não tínhamos aqui uma tese para Tício Meve Caio, nós tínhamos um problema. Então a nossa busca foi resolver o problema que a gente tinha. E qual era o problema que a gente tinha? Era em relação ao valor do ITCMD. No inventário, o ITCMD, tá? Imposto de transmissão, tá? Imposto sobre a transmissão por causa morte ou doação, tá? É o imposto que incide na doação e no inventário. É o mesmo imposto, a depender do estado vão ter alíquotas iguais ou diferentes, bases de cálculo iguais ou diferentes, mas é o mesmo imposto que incide sobre as duas modalidades de recebimento gratuito de patrimônio. Tá? E esse gratuito eu quero dar aspas. Por quê? Porque o patrimônio não brotou do nada. O patrimônio, ele deveria ser encarado como um patrimônio de uma família e não de um indivíduo, ok? E não de um indivíduo. Porque, veja, quando você vai estudar direito de família, por exemplo, ou direito das famílias, como chamam agora, né? Você tem um casal
você tem um casal em que um dos dois fica em casa, cuidando da casa, e o outro vai trabalhar. Qualquer concepção mais minimamente moderna enxerga que aquilo ali foi formada uma sociedade e que os dois contribuíram para o sucesso patrimonial daquela unidade familiar. Então veja, naquela unidade familiar não está só papai e mamãe, está papai, mamãe e filhinho. Porque esse filhinho vai ser problemático, o problema da família cresce. Se o filhinho é um filhinho que contribui e tudo mais, e que vai trabalhar com o pai e com a mãe, e que desenvolve a fortuna da família, o patrimônio cresce. O patrimônio cresce. Então aquilo é resultado de uma unidade familiar. Eu não considero razoável a interpretação de que uma doação de pai para filho, ou que uma transmissão causa morte, ela acontece de maneira gratuita. Não é. Filhos já compactuaram para o sucesso patrimonial daquela unidade familiar. Mas não é assim que trata a lei. Ok? A lei trata de maneira que é tributada e não é leve a tributação disso. Não é leve, pelo contrário, é pesada. Mais do que pesada a tributação, são pesados todos os encargos incidentes no inventário. Beleza? Até aí nós estamos juntos. Nós estamos juntos. Mas veja, quando você monta um sistema de holding familiar, por mais que a gente consiga baratear demais um imposto sobre doação, principalmente se comparado com o inventário, tem situações que a gente consegue chegar a 90% de economia em relação ao inventário, ainda assim não é um valor pequeno. Então, o fato de não ser um valor pequeno acaba afastando outras famílias com pouco menos de condições materiais para realizar esse sistema. E acabava colocando esse sistema à disposição só de famílias extremamente abastadas e com muita sobra financeira. Então, vendo isso como um problema, a gente passa a se debruçar sobre uma solução. De que maneira a gente consegue reduzir o impacto do ITCMD, o impacto do imposto sobre doação? Esse é o problema e essa é a origem da nossa busca por sistemas mais avançados que utilizem, que busquem soluções para baixar o ITCMD incidente nessa operação. Tá? Então veja, diante desse problema e buscando essa solução, a gente começa então a enxergar como a coisa toda funciona. Primeiro, quando a gente monta uma holding familiar, quando a gente monta uma célula cofre da holding familiar, via de regra, ok? Via de regra, o que a gente vai fazer? A gente vai levar um imóvel, por exemplo, lá para dentro da célula cofre, pelo valor que está na declaração de imposto de renda, e não pelo seu valor histórico, e não pelo seu valor de mercado. Tá? E por que isso? Porque lá na frente vai sair mais barato o imposto se você levar pelo valor que está na declaração de imposto de renda. Eu vou explicar isso aqui. E para explicar isso aqui, deixa eu botar aqui, vou compartilhar com vocês aqui um documento de texto. Vamos lá, deixa eu ver se eu vou conseguir fazer bonitinho. Acho que eu vou sim. Tá? Vamos lá. O decreto, vamos lá. Vou botar aqui para vocês. O decreto 9.580 deixa eu botar o mouse para cá, de 2018. Que decreto é esse? Esse é um decreto que regulamenta o imposto de renda, tá? Por que ele regulamenta o imposto de renda? Porque o imposto de renda tem várias leis existentes no Brasil inteiro, então veio o governo federal e cria um decreto que só junta toda a legislação sobre o imposto de renda num diploma só, para facilitar a vida do povo. E aí cria, então, o RIR, ou Regulamento do Imposto de Renda. E lá no RIR,
lá no regulamento do imposto de renda, você tem no artigo 142, a seguinte premissa, tá? A seguinte premissa. As pessoas físicas, então vamos lá, vamos criterizar aqui, ó. As pessoas físicas, vou botar aqui, destacar, as pessoas físicas. Então, pode pessoa jurídica? Não, não pode. Só pessoa física. As pessoas físicas poderão transferir para pessoas jurídicas a título de quê? Ó, de integralização de capital, ok? Bens e direitos pelo valor constante da declaração de bens ou pelo valor de mercado. Então, a lei criou uma faculdade, ok? Faculdade que dá ao particular essas duas possibilidades, ou pelo valor da declaração de bens. O que é a declaração de bens? É aquele trecho, aquele pedaço da sua declaração de imposto de renda de pessoa física, ok? Que tem lá, declaração de bens e direitos. É ali que você cata, na declaração de imposto de renda de pessoa física, ou pelo valor de mercado. Ah, Márcio, o meu cliente está atualizando o valor, pagando lá, inclusive imposto adiantado, sem ter incidência, mas ele paga e tudo. Só que não está nem no valor de mercado e nem no valor que ele adquiriu lá atrás. Eu posso fazer pelo valor que ele adquiriu lá atrás? Não, não pode. Você só pode fazer por dois valores. Ou pelo de mercado, ou pelo valor da declaração. Ah, mas o da escritura é diferente. Não, não pode. Só esses dois valores é que a lei estabelece uma faculdade para quem? Para a pessoa física. E aí você veja o seguinte exemplo. Eu vou falar mais. E a lei ainda diz assim, olha, no parágrafo 1º, se a transferência for feita pelo valor constante da declaração de bens, tá? As pessoas físicas deverão lançar nesta declaração as ações ou as cotas subscritas pelo mesmo valor dos bens ou direitos transferidos. Tecla SAP. Então vamos lá. Vai estar assim, ó, declaração de bens. De bens e direitos. Da declaração de imposto de renda de pessoa física. Vai estar assim, ó. Deixa eu subir aqui. Opa, fiz caquinha. Não fiz caquinha não. Tô lá. Então vai estar assim, ó. Por exemplo, imóvel X. Imóvel X. Vou botar aqui, ó. Bem 31, né? Acho que é 31. 31/12/2020 e 31/12/2021. Deixa eu uma coisa aqui. Aí você vai colocar lá, vai estar lá, R$300 mil. Ok? Só que em 2021, essa família montou uma célula-cofre e levou pelo valor que está na declaração. Imagina que esse imóvel valha R$1 milhão, mas ele foi adquirido por 300 mil e continua na declaração por 300 mil. Tá bom? E vou botar até aqui, ó. Vamos botar no nosso exemplo. Imóvel de 1 milhão no mercado e 300 mil na declaração de imposto de renda de pessoa física. Ok? Esse é o nosso exemplo. Então vai estar lá na declaração, imóvel X, em 31/12/2020, ele valia 300 mil. Como ele foi usado para integralizar o capital social, ele vai estar lá em 31/12/2021 como zero. E você vai colocar lá embaixo, lá, na declaração, aí vai ter assim, ó, cotas do capital social da empresa X. 31/12/2020, zero. Em 31/12/2021, 300 mil. Ô, filha, tá engraçado aí? Gostou?
Minha filha está aqui comigo. Depois você vem daqui dar um oi. Ô, bonequinha. Ei, quer vir dar um oi aqui? Depois você vem dar um oi. Quando eu for mudar de assunto, você vem dar um oi, tá bom? Beleza? Valeu. Então, você obrigatoriamente tem que botar assim. Por quê? Porque a lei diz lá, olha, se a transferência for feita pelo valor constante da declaração de bens, as pessoas físicas deverão lançar nesta declaração as cotas pelo mesmo valor do bem ou direito transferido. Beleza? Segunda hipótese. Segunda hipótese, está no parágrafo 2º. Ok? Deixa eu colar aqui o parágrafo 2º da lei. Aqui. Está no parágrafo 2º da lei, que é assim, ó, se a transferência não se fizer pelo valor constante da declaração de bens, a diferença a maior será tributável como ganho de capital. Ok? Veja, a diferença a maior será tributada? Não. Olha qual é a palavra. Tributável, ok? Tributável e não tributada. Tá certo? Por que isso? Imagina só, se o imóvel fosse adquirido por 1.200.000 e hoje, no mercado, valesse 1 milhão, ok? Se eu lançar pelo valor da declaração, pelo valor de mercado, que é 1 milhão, eu não tive ganho de capital. Meu imóvel baixou de preço. Então não vou pagar nada de imposto de renda por causa disso. Beleza? Então, o que acontece? Em geral, a situação que a gente vê é essa daqui, olha, é essa daqui do exemplo, um imóvel que foi adquirido há 20 anos atrás por 300 mil, hoje no mercado vale 1 milhão. Então, o que a gente faz? A gente lança pelo valor da declaração. Por quê? Porque não vai ter imposto de renda sobre ganho de capital. Caramba, Márcio, que sensacional! Que molezinha que o governo está me dando. Não! O governo não está te dando facilidade nenhuma. Eu quero que você entenda que o governo não está te dando mole. Ok? Não está te dando mole. Isso faz parte de uma política de Estado, porque interessa para o Estado brasileiro, não é para o governo, não é para a União, é para o Estado brasileiro. Interessa que você leve os seus bens para dentro de uma pessoa jurídica. Aliás, interessa para qualquer Estado. Por quê? Porque, via de regra, pessoas jurídicas movimentam mais a economia muito mais do que pessoa física. A pessoa física cresce seu patrimônio e bota no bolso. A pessoa jurídica cresce seu patrimônio, um pedaço distribui para os sócios. Outro pedaço volta para girar ainda mais a economia, para fazer mais negócios. Então, interessa para o Estado criar um instituto como esse do artigo 142, essa faculdade, essa facilidade para o particular, como a que está lá no artigo 142 do decreto do imposto de renda. Então perceba, você não está ganhando uma molezinha, tá? Faz parte de uma política de Estado. E aí, prosseguindo, como é que funciona isso? Por que afinal de contas, dessa maneira... Legal, Márcio, entendi que não paga imposto de renda se eu exercer a faculdade correta. Legal. Agora, por que, Márcio, que se eu fizer por um valor mais baixo, ele vai ter um impacto de reduzir o valor a ser pago na doação? Por que isso acontece? Vamos lá. Eu vou explicar para você mais detalhadamente como isso aqui funciona. Vamos lá. Deixa eu botar aqui. Primeiro, a base de cálculo do ITCMD, tá? Ela é pelo valor venal dos bens, tá? Ou dos direitos a serem transmitidos. No caso aqui é um bem, tá? Isso está no artigo 38 do CTN. Tá? Vou botar aqui. Deixa eu colar lá. Deixa eu passar aqui para baixo. Então vamos lá. Isso está no artigo 38 do CTN. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direito
ou direitos transmitidos. Quando você não tem uma operação de venda, o valor venal se refere à transação que está sendo realizada. Beleza? A transação que está sendo realizada. No nosso caso, se você for... Qual é a transação que está sendo realizada? É doação. Tá ótimo isso, tá bom. É doação de cotas. Ok? Doação de cotas. Essa é a operação que está sendo realizada. A questão é, quanto valem as cotas do capital social de uma empresa? Ok? Quanto valem as cotas do capital social de uma empresa? E a empresa, ela tem um valor que, via de regra, tá? Via de regra, é o valor patrimonial, que é baseado no patrimônio líquido dessa empresa. Da seguinte maneira, funciona assim, olha. Vamos lá. Imagina só que você tem uma empresa e essa empresa tem um balanço, tá? Um balanço. E aí você que é contador, peço desculpas pela minha, como é que eu vou dizer? Não é ignorância, porque eu não sou nem um pouco ignorante no assunto, mas pelo meu linguajar bem leigo para tratar aqui com meus colegas advogados, tá? E colegas advogados, eu sim vou usar aqui um linguajar bem básico para que você entenda essa parte da contabilidade. O balanço de uma empresa, ele revela alguns elementos que você precisa entender. Todo balanço ele tem o seguinte desenho. Isso aqui é uma representação gráfica, tá? Por quê? Porque o balanço mesmo de uma empresa é uma lista, ok? O balanço lá, a estruturação contábil é uma lista, não é uma tabelinha, tá? Mas isso aqui é uma representação gráfica. Da seguinte maneira, o balanço ele tem por técnica de realização um método chamado método das partidas dobradas. O que é isso? O que acontece desse lado esquerdo, onde estão os ativos, tem que ter uma correspondência do outro lado, onde estão os passivos e o patrimônio líquido. Ok? Então, veja, esse valor aqui, X, no final, o total de ativos tem que corresponder, no final, exatamente ao resultado dos passivos e patrimônio líquido. Ou seja, se você tem uma empresa com ativo de 1 milhão e essa empresa tem passivos de 800 mil, logo tem uma sobra de 200 mil e esse somatório de 800 com 200, repare que dá os mesmos 1 milhão. Por exemplo, se você tivesse aqui 1 milhão, ok? 1 milhão de ativos, e aqui tivesse 800 mil de passivos, você necessariamente sobra nessa empresa 200 mil. Moral da história, se aqui tem 1 milhão e aqui tem 1 milhão, você tem um balanço, um perfeito equilíbrio disso. Quando a gente monta uma célula-cofre, neste caso, neste exemplo aqui que nós já demos, em que você tem um imóvel, que você vai usar o valor da declaração de imposto de renda de 300 mil para levar lá para dentro da empresa, então o que você vai fazer? Você vai botar esse imóvel aqui dentro por 300 mil. Ok? De que maneira? Você vai integralizar o capital social. Por qual valor? Pelo valor que está na declaração, igual diz lá no artigo 142 que a gente acabou de estudar aqui. Você quer mandar um beijo pro pessoal? Você quer fazer o quê? Dá um oi. Dá um oi pro pessoal. Fala lá. Olha lá na câmera. Lá. Fala assim, oi, dá tchauzinho. Dá tchau. Agora eu posso dar aula pro pessoal? Posso? Não, já vi essa mãozinha cheia de dedo. Vamos tirar essa mãozinha cheia de dedo aí?
Vamos? Deixa eu dar aula aqui do papai. Já já a gente termina, tá? Opa, já já a gente termina, tá bom? Dá beijo aqui. Te amo. Olha lá. Então, quando você... Momento fofurice. Ó, ei. Então, você tem aqui um capital social de 300 mil reais, ok? 300 mil reais. O que essa empresa tem como ativo? Qual é o único ativo dessa empresa, dessa célula cofre? Um imóvel. Opa. I'm so sorry. Um imóvel. Em qual valor? No valor que você levou para lá. 300 mil. Ok? Quanto essa empresa tem de passivos? Zero. Essa empresa não tem passivo nenhum. Moral da história, o que você tem aqui? O que você tem aqui? Quer ver? Ó? Deixa eu tirar esse X daqui. Qual é a sua resultante aqui nos ativos? 300 mil. Tá? E qual é a sua resultante nos passivos? 300 mil. Legal. Beleza. Então, entendi até aqui, Márcio. Entendi como funciona um balanço. Mas o que isso tem a ver no cálculo do imposto sobre doação? Imagina só, que essa fosse uma empresa que não é uma célula cofre, é uma empresa que está gerando um monte de resultado, um monte de resultado, e aí gerou vendas, e aqui, no final do ano, teve aqui, ó, no caixa dessa empresa, isso é um exemplo, tá? Tivesse aqui no caixa dessa empresa, R$1 milhão, ok? R$1 milhão de sobra no caixa dessa empresa. Moral da história, isso aqui foi para 1.300.000. Moral da história, se ela não tem nenhum passivo, essa empresa, ela tem aqui um lucro de 1 milhão. 1 milhão. Eu vou botar um número mais redondinho aqui. Não, tá bom, 1 milhão. Eu vou ter aqui um lucro de 1 milhão. Lucro. Ok? E aqui vai para 1.300.000 também. Então, veja, por mais que a sua cota tenha valor nominal de R$1 cada, qual é o valor patrimonial dessa cota? O valor patrimonial nessa cota é a proporção dentro de 1.300.000. Então, se a gente for dividir, aqui vai ser difícil essa conta, tá? Se eu for dividir 1.300.000 por 300 mil, cada cota vai valer R$4,33 e não R$1 cada. Então, se eu for fazer uma doação destas cotas aqui, ó, neste cenário onde a empresa tem mais 1 milhão de lucro, ok? Eu não vou pagar imposto em cima de 300 mil reais. Eu vou pagar imposto em cima de 1.300.000. Então, o imposto, como regra, ele vai incidir sobre o quê? Sobre o valor patrimonial das cotas. Este, como regra, é o valor venal de uma cota. Este é o valor venal, tá? Da cota do capital social de uma empresa. Obtido através do quê? Obtido através do balanço patrimonial. No nosso caso, eu vou dar um Ctrl+C nesse troço todo que eu botei aqui, vai ser melhor do que apagar. Ó, Ctrl+C no troço todo. Ctrl+C não. Ctrl+Z. No troço todo. No nosso caso aqui, sendo esta uma célula cofre, como o único ativo que ela tem é exatamente o imóvel, e o balanço patrimonial dela mostra que o patrimônio líquido dessa empresa é de 300 mil, a minha doação, então, vai ser em cima de 300 mil. Esta vai ser a base de cálculo. Como regra do ITCMD, esta vai ser a base de cálculo. Esta vai ser a base de cálculo. Você tem exceções em cima dessa regra. Tem exceções. E aí, como é que são as exceções? As exceções, elas são tratadas... Deixa eu voltar aqui para mim aqui, para eu falar com você. As exceções, elas vão ser tratadas em cada lei estadual. E você tem que olhar para a lei estadual, da onde você vai trabalhar
com a célula cofre, com esse sistema de holding do seu cliente. Então são 27 leis. Você vai ter que checar 27 leis? Não. Você vai ter que ter acesso a 27 leis. Quem é do time Holding Brasil não tem esse problema. Por quê? Porque lá dentro do time Holding Brasil você tem lá a tabela com todas as 27 leis. Ok? Todas elas. Então veja, o que você vai fazer? Você vai pegar esse valor e vai emitir uma guia se esta for a regra. Se for exceção, você vai ter que saber tratar na exceção, que nós vamos falar já sobre esses casos de exceção. Tá? Os casos de exceção, nós temos uma solução para tratar. Mas veja, ainda assim, tem famílias que isso aqui não vai ser 300 mil. Tem família que vai ser isso aqui, vai ser 300 milhões. E se você for para o Rio de Janeiro, por exemplo, para o Rio de Janeiro, deixa eu botar aqui, ó. Deixa eu apagar isso que eu tinha posto aqui. No Rio de Janeiro, tá? Rio de Janeiro. Você imagina só, uma família cujo... Olha, não estou nem falando do valor de mercado dos bens. Eu estou falando de, às vezes, são 300 milhões de patrimônio líquido. Cara, só de imposto para fazer esse troço aqui, só de imposto, eu estou falando de 300 milhões, vezes 0,08, é 8%, o que dá 24 milhões. Aí eu viro para essa família e falo assim, cara, mas tá tranquilo, sabe por quê? Porque se tiver inventário, pô, isso aqui vai passar de 100 milhões. Vai passar em muito de 100 milhões. Eu teria que calcular o impacto inteiro sobre o inventário aqui. Mas vai passar de 100 milhões. Olha só, você vai pagar só 24 milhões, cara. Qual é a família detentora de um patrimônio desse que tem 24 milhões disponível? Várias. Qual é a família detentora de um patrimônio desse que tem disponível para liquidar de uma vez só 24 milhões? Então a parada começa a ficar pesada. Pô, pode não ser 300 milhões. Pode não ser 300 milhões. Pode ser, por exemplo, 30 milhões. Nós estamos falando de 240 mil reais, 2 milhões e 400 mil. Então veja, buscar soluções que reduzam o impacto obrigado, pessoal, compartilha a tela. Eu não compartilhei, desculpa, tá? O que eu mencionei foi o seguinte, ó, deixa eu botar, botei aqui que no Rio de Janeiro, o pessoal aqui tá bem ligado, né? Estamos ligadão, né? No Rio de Janeiro, onde o imposto tem a alíquota máxima de 8%, um patrimônio, por exemplo, de 300 milhões, vai ter 24 milhões para pagar só de imposto. Só de imposto. Então era isso que eu estava dizendo quando eu não estava compartilhando a tela. Foi mal, tá? Então veja, professor, e os estados que fazem avaliação dos imóveis para apurar o ITCMD? Segura, Matheus. Segura que nós vamos tratar já. É um problema. E o problema, o que a gente faz? Vai atrás de solução. Então veja, então temos interesse em pegar estados como Rio de Janeiro, como Ceará, como Santa Catarina, como Goiás, como Bahia, São Paulo, por exemplo, tem um projeto de lei para aumentar para 8, e já são vários, acho que se eu não me engano são 15 ou 16 estados, 17, eu não vou lembrar agora, que já praticam a alíquota máxima de 8%. Então veja, ainda tem a possibilidade aí do ITCMD aumentar em breve, com esse projeto que tramita no Senado. Eu não vou falar sobre ele aqui agora, não é o tema da aula. Tá? Mas veja, então a gente identifica aqui que tem um problema. E quando a gente identifica que tem um problema, a gente começa a ir atrás de uma solução. E a primeira forma de ir atrás de uma solução é identificando o próprio ordenamento. Quais são ali algumas vantagens que possivelmente a gente pode encontrar no ordenamento. Então, o artigo 156, cadê? O artigo 156, parágrafo 1º da Constituição Federal, ele diz lá, o imposto previsto no inciso 1, que é o ITCMD,
ok? O ITCMD. Relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado da situação do bem. Só que, veja, quando a gente faz Ih, peraí que deu um ruim aqui. Quando a gente faz a doação de cotas, cotas não são bens imóveis, cotas são bens móveis. Então a gente tem que ir lá para o inciso 2 para entender qual é a regra para bens móveis. E para bens móveis, a regra muda. Por quê? Compete ao Estado onde se processar o inventário, não é o nosso caso o arrolamento, onde tiver domicílio o doador. Caraca, a isso aqui, no âmbito do direito tributário, abre um leque de possibilidades que você talvez não imagine. Que leque é esse de possibilidade? Diferente da lei civil, ok? Diferente da lei civil, como é que funciona a lei civil, o direito comum civil no Código Civil? No Código Civil, o domicílio está lá no artigo 70 do Código Civil. Deixa eu colocar aqui para você. Está lá no artigo 70. O que fala o artigo 70? O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo. Márcio, meu cliente mora no Rio de Janeiro, Márcio. Lá é a residência dele. Sim, mas esse é o domicílio civil dele. Quem foi que disse para você que a regra do domicílio civil é a mesma do domicílio fiscal? Não é a mesma regra do domicílio fiscal, é diferente. A regra do domicílio fiscal está no CTN, tá? Está no CTN, no artigo 127. E eu vou botar logo o artigo 127 inteiro para a gente tratar item a item dele. Deixa eu copiar tudo aqui. Deixa eu pegar aqui da lei. Beleza. Então, vamos lá. Deixa eu colar aqui. Olha lá. Vou até separar aqui. Deixa eu tirar da tela, depois eu puxo. Primeiro, o artigo 127 fala assim, ó, na falta de eleição. Na falta de eleição. Ou seja, se você quiser, você simplesmente pode ignorar tudo o que tem depois. Por quê? Tudo o que tem depois vem disciplinando a exceção. Porque qual é a regra do domicílio fiscal? É a eleição, ou seja, o contribuinte escolhe aonde quer estabelecer o seu domicílio fiscal, que não tem nenhum vínculo, como regra, com o domicílio civil. Então é só na falta de eleição que você começa a ter outras regras. E isso, pô, que legal, Márcio, a lei me deu outra moral aí. Não, a lei já não tinha te dado moral nenhuma antes e não te deu novamente. O que a lei está fazendo aqui é respeitar um princípio constitucional. Que princípio é esse? O Pacto Federativo. A lei está respeitando o Pacto Federativo, que o Pacto Federativo não permite que os nacionais tenham bloqueio de escolha de onde querem estabelecer as suas relações privadas e tributárias. Não pode. Então aqui você não está ganhando moral nenhuma. Aqui o que está acontecendo é um respeito ao princípio do Pacto Federativo. Tá certo? Então veja, você pode simplesmente escolher. Agora, se não escolher, na forma da legislação aplicável, considera-se como tal. Aí vem as regras de exceção. Primeiro, quanto a pessoas naturais, a sua residência habitual, ou sendo esta incerta ou desconhecida, o centro habitual de sua atividade. Então, para a pessoa física, se não eleger, vai ser o domicílio civil. Se não eleger, mas só se não eleger. Aí o inciso 2 vai dizer, falar sobre a pessoa jurídica de direito privado, que eu simplesmente tirei, porque não tem nada a ver, e quanto a pessoa jurídica de direito público, que eu também tirei, não tem nada a ver. Agora, nos casos em que não couber a aplicação das regras fixadas
em qualquer dos incisos deste artigo, considera-se como domicílio tributário, esquece, porque não tem nada aqui que não se aplique. Mas vamos seguir lendo. Como domicílio tributário do contribuinte ou responsável, lugar da situação dos bens ou da ocorrência dos atos ou fatos que deram origem à obrigação. Ou seja, não tem caso aqui de inaplicabilidade. Ou o contribuinte vai escolher um domicílio, ou se ele não eleger, vai ser o da pessoa natural. E eu vou falar uma coisa para vocês. Ninguém no Brasil, olha só, vou te dar uma novidade aqui que talvez você não saiba. Ninguém no Brasil, nenhum contribuinte no Brasil, pessoa física, que apresente declaração de imposto de renda, deixou de eleger o seu domicílio. Isso, você, vamos lá, gente, entenda isso. Você que fez declaração de imposto de renda no ano passado, você elegeu o seu domicílio tributário. Você elegeu. Não, Márcio, eu coloquei lá o endereço da minha casa. O que você fez? Você colocou o endereço da sua casa. Já reparou que nunca te pediram lá, falaram assim, anexe um comprovante de residência? Não, foi você que elegeu. E todo ano eles perguntam assim, houve mudança de endereço e você não precisa provar nada. Você simplesmente diz sim ou não. Se disser sim, ele puxa da declaração anterior. Mas te dá a oportunidade de fazer uma nova eleição. Ah, Márcio, mas durante esse ano eu mudei de casa 3 vezes. Eu tenho que mencionar lá? Nunca! Nunca será no Brasil um ilícito ou irregularidade tributária você não fazer declarações retificadoras ao longo do ano porque mudou de endereço. Por quê? Porque o domicílio é de eleição. E você que prestou declaração de imposto de renda, você já elegeu. Todos nós elegemos. É lógico que na maioria dos casos nós elegemos exatamente o mesmo domicílio civil. Mas você poderia ter eleito outro. Você poderia ter colocado lá um outro endereço. Por quê? Porque isso está disponível para você, sem que isso seja um ilícito, uma irregularidade. Não, você pode colocar lá um outro domicílio, tá? Não tem problema nenhum fazer isso, tá? Já ouvi gente dizendo, mas qual é o propósito? O propósito negocial da pessoa física escolher domicílio? É a lei, tá na lei. Você escolhe. É eleição do contribuinte, tá? Eleição do contribuinte. Voltando aqui na minha tela aqui do Word, peraí, aqui do texto. E aí você tem o parágrafo 2º. Márcio, mas olha lá a regra do parágrafo 2º. A autoridade administrativa, vamos botar aqui separadinho, ó. A autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito quando impossibilite ou dificulte a arrecadação ou fiscalização do tributo, aplicando-se, então, a regra do parágrafo anterior. Qual é a regra do parágrafo anterior? Se for pessoa física, o local onde ela mora. Márcio, vamos lá. O meu cliente mora no Rio. Ele elegeu como domicílio tributário São Paulo, porque, afinal de contas, São Paulo é 4 e o Rio é 8. É metade do que ele pagaria de imposto. Ele elegeu São Paulo. O Estado do Rio não curtiu essa ideia e está querendo desconsiderar com base no artigo do parágrafo 2º. Nunca o Estado do Rio vai fazer isso. Sabe por quê? Porque quando você tá lendo só aqui, ó. Você está lendo aqui, ó. Quando impossibilite ou dificulte a arrecadação ou a fiscalização do tributo. Só isso que você está lendo. Você está querendo ler o seguinte. A autoridade administrativa. Ou seja, olha lá. Olha o que está escrito na Constituição. Constituição é relativa a bens móveis. Compete, aqui, ó. Compete, gente. Ou seja, uma regra de competência. Quem é a autoridade administrativa competente? Não é mais a do Rio. É a do Estado de São Paulo. E eu tenho certeza que a do Estado de São Paulo não vai fazer não te quero aqui. Vai embora daqui você e o seu dinheiro de TCMD que eu não te quero. Não vai. Ou seja, quem poderia aplicar isso aqui seria só a autoridade administrativa, aquela dotada de competência tributária para tal. A do Rio, a Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, no momento que você elege outro domicílio dentro do Brasil,
ela não tem mais competência tributária. Por que eu falei dentro do Brasil? Veja só, eu não vou tratar aqui do parágrafo do inciso 3 da Constituição, que isso vai ficar para uma próxima aula. Mas se a pessoa tiver domicílio ou residência em outro país, você pode tributar com base no domicílio do doador, em regra a ser estabelecida em lei própria, lei que nunca existiu. Ou seja, pode simplesmente não pagar o imposto de doação nesse caso, é possível. Mas isso se o sujeito tiver domicílio ou residência. Se você estabelece... O cara não mora, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, tá? Ele mora no Brasil. Mas você pode eleger o domicílio dele nos Estados Unidos. Nesse caso, você não estabeleceu nenhuma autoridade brasileira competente. Então, aquela autoridade daquele domicílio onde, por exceção, se aplica a sua, pode... Não, esse cara tá errado, tá reclamando. Eu quero reclamar. Aí sim, ele pode puxar para ele. Mas aí é outra história. Não misture alhos com bugalhos. Beleza? Moral da história. Primeira conclusão que a gente faz. Nós temos... O contribuinte brasileiro tem o direito de eleger o domicílio fiscal que ele quiser. E no Brasil, a gente costuma dar como exemplo o estado do Amazonas. Você tem outros estados, por exemplo, Rondônia também. Por exemplo, Alagoas, que Alagoas tem mais regras. Mas o estado do Amazonas tem um regramento mais simplificado. Então, no estado do Amazonas, por exemplo, a alíquota lá é de 2%. Então, comparando com o Rio de Janeiro, você tem a possibilidade de sair de 8% para 2%. E reduzir 1/4 do que essa família pagaria de ITCMD. Tá? 1/4 do que essa família pagaria de ITCMD. Então, eleger um domicílio tributário mais vantajoso pode ser uma grande solução. Para um problema. Qual é o problema? O impacto ainda pesado do ITCMD, mesmo no sistema de holding familiar. Comparado com o inventário, nossa, muito mais barato. Mas comparado o sistema de holding com a capacidade econômica da família, às vezes fica doído realizar o sistema, e algumas chegam ao ponto de não conseguir fazer, tá? Meu amorzinho, já trago para você, tá bom? Depois eu te chamo. Fica ali um pouquinho, tá? Fica ali, papai tem não. Te amo. Tá? Tá limpando o beijo do papai. Tá na frente de todo mundo. Que vergonha, Jesus do céu. Vamos lá, fica lá, papai tem... agora tu fez de propósito, sua sapeca. Arteira, ó, tá agitado, respira. Não, vai lá. Não, só pra te dar um beijo. Não, vai lá. Vamos. Tá bom. Fica lá, filha. Agora é de verdade. Você tá me trollando, né? Vai lá. Não tá bonitinho. Fica lá. Beleza. Vamos lá. Vamos nessa. Cara, tá tocando terror aqui. Tirei ela da escola para vir aqui hoje. Vamos nessa. Vamos voltar aqui. Pessoal, então você pode ir para o domicílio fiscal que for mais vantajoso para o seu cliente como uma solução para esse imbróglio, tá? É uma possibilidade. A outra circunstância que nós tratamos aqui, que alguns colegas já até colocaram aqui, como é que é? Deixa eu ver aqui. Tem uma colega que colocou aqui, tá aparecendo ilicitude. Não tem ilicitude, é tudo com base na lei, tá? É tudo com base na lei, mas as opiniões diversas são bem-vindas. Depois eu tiro dúvidas aqui, tá bom, pessoal? Vou tirando dúvidas aqui. Terei que levantar um endereço para meu cliente? Essas dúvidas práticas, a gente vai tirando aqui. Deixa eu concluir aqui o raciocínio para você entender a arquitetura que tem esse negócio, tá? A lógica jurídica que envolve tudo isso, tá? Vamos nessa. Vamos lá. Continuando. Você tem estados em que a lei do ITCMD tem previsões diferentes. Eu vou te dar aqui alguns exemplos.
Deixa eu puxar aqui. Vamos lá. Eu vou te dar aqui alguns exemplos. Minas Gerais, Pernambuco, Paraná, Goiás, que eu me lembro aqui de cabeça são esses, talvez você tenha outros, que tem um regramento que, na minha opinião, é inconstitucional, tem natureza de expropriação, por isso inconstitucional. Mas enfim, é a lei. Possibilidade 1 é você brigar judicialmente contra a aplicação dessa lei, tá? Relembra os colegas, não vá brigar na justiça contra a aplicação da lei através de mandado de segurança, ok? Então, tua causa vai padecer de direito líquido e certo, porque tem lei, tá? A outra forma possível é a gente buscar uma solução que seja mais inteligente. E aí, veja, que problema é esse? Primeiro, deixa eu botar na tela aqui, para você entender. Lembra que o nosso exemplo desse balanço? No Paraná, por exemplo, o Paraná fala assim, ó, a lei diz assim, ó, como é que é a regra? A regra é a base de cálculo do imposto será o valor do patrimônio líquido tomado por base o balanço patrimonial. Legal. Tá perfeito o que diz. O Estado do Paraná está perfeito nessa construção. Perfeito. Só que ele colocou um parágrafo logo em seguida, tá? Que diz assim: se esta empresa tiver o seu capital social integralizado há menos de 5 anos, ou seja, todas as células cofre que você vai criar, integralizada há menos de 5 anos, utilizando um bem imóvel para integralizar, a base de cálculo deixa de ser isso aqui e passa a ser o valor de mercado deste imóvel. Primeiro eu quero te dar minha opinião. Por que na minha opinião, isso é inconstitucional, tá? E porque tem natureza de expropriação. Porque, veja, tá lá no CTN que a base de cálculo será o valor venal do bem. E qual é o bem? Cotas. Qual é o valor venal de uma cota? O seu valor patrimonial. Esse é o valor venal de uma cota. Mas se for criar, vai levar em consideração não aquele bem, mas um outro bem? Não pode. Não pode. Imagina, por exemplo, que seja uma empresa que tivesse aqui um passivo gigantesco, e que tivesse reduzindo muito isso aqui, muito, sobremaneira isso aqui. Moral da história, você estaria levando em consideração um valor de um outro bem, que é o imóvel, que não pertence ao contribuinte, que é a pessoa física dona das cotas do capital social, ok? Para tributar doação das cotas. No meu entender, Márcio, minha opinião, isso é inconstitucional. Só que o meu entender é muito bom para mim. Não resolve necessariamente o problema do meu cliente, a menos que eu tope passar os próximos 10, 20 anos debatendo isso na justiça. Só que a gente enxerga que tem solução mais eficiente para isso. E a solução mais eficiente que nós encontramos para isso foi realizar o sistema, então, de 2 células. Ou seja, nenhum maluco estava sentado no seu laboratório, chamado escritório, olhando para ratinhos, chamado Tício, Mévio e Caio, pensando em algo para os ratinhos. Não! Foi um problema que surgiu na prática e que nós fomos desenhar, então, a solução. Veja só, quando você tem uma célula cofre, você tem aqui um imóvel, ok? Um imóvel. Eu vou chamar isso aqui, ó, de... Olha só. Não, vou mudar a figura geométrica. Vou chamar o triângulo de patrimônio
de Manuel. Ok? Patrimônio de Manuel. No momento que esse imóvel ele é de 300 mil. 300 mil. E no mercado, vou chamar aqui, no mercado, ele vale 1 milhão. Vou botar essa observação aqui pra gente. No mercado ele vale 1 milhão. Tá? E aí vejamos. O seguinte. O Manuel pega esse bem que pertence a ele. Deixa eu ver se vai ser possível fazer assim. Não, não vai ser. Deixa eu ver aqui se eu vou conseguir. Queria fazer de um jeito mais representativozinho. Acho que agora vai. Acho que agora vai que eu consegui separar aqui. O Manuel pega este... Não vai, gente. Que bosta que eu fiz aqui. Tá, vamos apagar isso aqui. Queria fazer uma representação melhor para você, mas não está dando aqui. O importante é você entender. O Manuel vai pegar esse imóvel que estava dentro do patrimônio dele e vai passar para dentro da empresa, através da integralização do capital social. A empresa vai entregar para ele aqui as cotas de 300 mil. Lembra que está lá, no artigo 142? No ano o cara tem imóvel, no outro ele vai ter as cotas. Então, dentro do patrimônio de Manuel vai ter, não tem mais imóvel e passa a ter cotas. O Manuel não é mais dono desse imóvel. O Manuel agora é dono das cotas da célula cofre. Célula cofre. Ok? Ele é dono das cotas da célula cofre. Aí o que faz o Manuel? Se o Manuel quiser fazer a doação dessas cotas, ele acabou de integralizar há menos de 5 anos. Lá nesses estados que tem esses problemas, a Fazenda Estadual vai fazer? Não. Eu vou te tributar em cima de 1 milhão. Por quê? Porque esse imóvel esse capital social foi integralizado há menos de 5 anos e utilizou um bem imóvel. Então, vou usar como base de cálculo o valor de mercado desse imóvel, que diz a lei. E vai querer tributar em cima de 1 milhão e não em cima de 300 mil. Entenderam? Então, o Manuel, ele não pode doar as cotas desta empresa aqui para os filhos. Porque senão a base de cálculo vai ser 1 milhão. Então, o que o Manuel faz? O Manuel constitui uma célula destino, ok? Com um capital social também de 300 mil. E aí fala assim na célula de destino, muita vontade de espirrar, desculpem. E fala assim na célula de destino, olha, célula de destino, o que eu tenho para pagar esses 300 mil? Eu não tenho mais imóvel, eu não tenho mais dinheiro. Tudo que eu tenho na vida são as cotas do capital social da célula cofre. E aí bota aqui dentro. Neste momento, a célula destino, ela passa a ser a controladora da célula cofre. Ela passa a ser a dona da célula cofre. Ok? E o que o Manuel tem? O Manuel passa a ter cotas de 300 mil da célula destino. Ok? E aí, o que o Manuel vai fazer? Agora, o Manuel pode doar para os filhos. Por que ele pode doar para os filhos? Porque, veja, agora, a célula destino, ela teve o seu capital social aumentado há menos de 5 anos? Sim. Utilizou bens imóveis? Não. O que ele utilizou? Bens móveis para integralizar esse capital social. Vindos da onde? Da célula cofre. Ok? Da célula cofre. Então, ele usou bens móveis.
Logo, qual será a base de cálculo segundo a regra ordinária desses estados, tá? Minas tem uma exceção sobre isso, tá? Minas você vai ter que seguir por uma outra coisa que nós vamos falar daqui a pouco. Mas, por exemplo, o Paraná, por exemplo, Pernambuco, tá? Você, como utilizou bens móveis, você vai utilizar a regra ordinária. Qual é a regra ordinária? O valor constante do balanço patrimonial representativo do patrimônio líquido. Então, qual vai ser a base de cálculo? 300 mil. Utilizando esse sistema de duas células. E aí, para a gente finalizar aqui, uma coisa que eu quero trazer para você da prática, e que, além de ser da prática, resolve, por exemplo, o problema de Minas, né? Na prática, o que acontece? Quando eu ofereço para um cliente, vamos fazer aqui o domicílio fiscal mais vantajoso, funciona assim, sem acessado e tudo mais, ele acha ótima a ideia. Porém, ele cria determinadas objeções. Por exemplo, eu já tive cliente que preferiu fazer em São Paulo, pagando 4%, para não pagar os 8% do Rio de Janeiro, do que fazer no Amazonas, pagando 2%. Por quê? Ele falou assim, mas isso, poxa, o que vai acontecer? Os meus bens vão estar no Amazonas, a empresa vai estar no Amazonas, eu nunca fui lá. Eu falei, cara, você não precisa ir lá nunca na vida se você não quiser, eu sugiro que vá, porque é um lugar lindo. Aliás, muitos lugares lá lindos, né? E uma comida excelente. Mas sugiro que você vá. Mas não por causa disso. Por causa disso, você nunca vai precisar ir lá. Primeiro, porque ainda mais hoje em dia, que a junta comercial é totalmente eletrônica. Segundo, que os seus bens continuam aqui, seus bens não foram para lá. Mas isso cria uma sensação de insegurança. Eu percebi isso em vários clientes, uma sensação de insegurança. Então, o que nós começamos a oferecer para muitos dos nossos clientes? Falando o seguinte, olha, você faz o seguinte, a gente cria aqui a sua célula cofre no Rio de Janeiro. Os bens estão aqui dentro da célula cofre. Os bens estão aqui dentro. E a gente cria uma célula destino no Amazonas, que ela vai funcionar exclusivamente como controladora. Tudo igual, gente. Tudo igual. A única diferença é que aqui eu elegi um domicílio fiscal mais vantajoso. E por que isso resolve o problema, por exemplo, o problema de Minas? Porque em Minas, mesmo se você fizer a doação, mesmo se você tiver integralizado o capital social com cotas, a exceção lá não é só para bens imóveis, é para bens móveis também. Então, esse modelo, a sua célula de controle num domicílio fiscal mais vantajoso, resolve, por exemplo, o problema de Minas. Entenderam? Então, com isso, pessoal, e eu estou sentindo que eu não estou compartilhando, não estou compartilhando a tela, tá? Então, deixa eu voltar aqui a explicação, só esse pedaço. O que eu fiz aqui é o seguinte, tudo que você viu da célula cofre, célula destino, eu mencionei aqui que eu crio a célula cofre no Rio de Janeiro, os bens estão numa empresa que está dentro do Rio de Janeiro, tudo está dentro do Rio de Janeiro, você nunca vai precisar nem passar perto de outro estado se você não quiser para tratar de qualquer coisa dos seus bens, comprar, vender, tudo que você quiser, já não ia, tá? Mas isso aqui ele tem mais claro, e cria uma célula controladora como se fosse uma offshore, como se fosse um paraíso fiscal no Amazonas, ok? Até porque não tem nada de feio falar paraíso fiscal, tá, pessoal? Paraíso fiscal é qualquer domicílio fiscal que seja mais vantajoso, tá, em relação ao seu domicílio habitual. Isso é chamado de paraíso fiscal. No passado já se tratou, tinha limite, se tratava como paraíso fiscal aqueles estados que tributavam a renda em menos de 10%. Isso hoje em dia não tem mais muita significância. É qualquer domicílio que seja, do ponto de vista tributário, seja mais vantajoso. Então a gente diz que o Amazonas, sim, ele é um domicílio, é um paraíso fiscal em relação ao ITCMD no Brasil. Então a gente coloca a célula destino como uma controladora no Amazonas. E com isso você consegue sim resolver o problema, por exemplo, de Minas,
que também que não funciona, não tem essa regra aqui, ó, que ele, inclusive sobre as cotas, ele também segue para exceção, tributa com base no valor de mercado dos bens todos que vão ser analisados lá dentro. Tá bom? Vamos nessa. Deixa eu ver aqui. Pessoal, eu vou fazer o seguinte. Antes de eu encerrar aqui, várias dúvidas surgiram. O que nós vamos fazer? Já estou dando aqui um recado para minha equipe. Quem é do time Holding Brasil, coloque essas dúvidas lá na comunidade, tá? Coloque a sua dúvida lá na comunidade. Onshore, ótimo, Tânia, adorei. Porque, na verdade, é isso, onshore. Excelente. O que eu sugiro aqui? As dúvidas, que são muitas que surgiram, lógico, o tema é muito, muito diferente do habitual. Quero que você, antes de sair daqui, deixe o seu like, porque eu sei que esse é o caminho, tá? O caminho é esse, pessoal, acredita. Eu me tornei uma pessoa cujos resultados que eu tenho na vida, eu sou muito satisfeito com eles são muito acima do que um dia criança eu imaginei que pudesse ter, porque num dado momento da vida, eu percebi o seguinte, caraca, quanto mais eu ajudo aqui as pessoas, e não é caridade, apesar de eu achar que o ser humano tem que fazer caridade, apesar de eu fazer caridade, mas mantenho na minha, não é caridade, quanto mais você gira a sua expertise, aquilo que te remunera a satisfazer problemas do ser humano, a atender, a entregar solução para o ser humano, mais isso volta para você como resultado, inclusive resultados materiais. Tá? Então, eu acredito que isso é transformador. É você usar a sua expertise, educação, formação, tá? Estudo, para transformar positivamente a vida das pessoas. E isso traz soluções para as nossas vidas como consequência inafastável. Tá bom? Beijo no coração de todos. Dodora, quer vir aqui dar um beijo? Vem aqui despedir com o papai. Tira o fone dela. Puxa o fone dela. Vem aqui despedir com o papai, vem, corre, leque, corre, rapaz, corre. Vem aqui despedir. Vamos lá. Vamos despedir? Fala assim, um beijo no seu coração, fique com Deus. Fala. Tchau. Tchau também vale. Mas um beijo no coração, fica com Deus, é mais bonitinho, né? Vamos lá, tira da boca. Beijo para todos vocês, fiquem com Deus. Até mais, tchau. Esse cabelão aí. Peraí, agora deixa eu desligar aqui, ó. Fechou? Agora que a gente... Não fechou, não. Olha lá, a pessoa tá esperando você desligar ainda, tá? Tchau. Beijos. Peraí. Calma. Agora sim.